E nesse momento, Elcio, e assim, você já registrou isso em várias entrevistas, em vários momentos, que hoje o presidente do PSB, o Eudoro, deu uma grande oportunidade para você. Foi nesse momento que ele enxergou, ele viu o seu talento? Foi nesse momento? Na verdade, tem algo pré-Eudoro, né? Que foram minhas relações. Primeiro, que eu construí dentro da universidade. Eu não só participava de alguns movimentos da universidade, mas eu andava muito com professores que eram da DUFCE, da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará. Perfeito. A gente fazia muitos encontros lá e tinha um grupo de professores da diretoria da DUFCE que eu tinha muita proximidade. Então, esses professores, eles foram muito importantes na minha vida, não só para dentro da universidade, como professores, eles foram muito importantes dentro desse contexto do movimento sindical, já que eram professores da Associação dos Docentes, que defendiam os interesses dos professores e professoras, como também eles me apresentaram muito para o mundo externo, me apresentando como um talento, uma revelação, como uma pessoa que poderia contribuir em projetos, em discussões, em debates, né? Logo depois disso, Rubão, eu conheci um conjunto de pessoas, o Paulo Linhares e a Carla da Escócia. Certo. E a minha proximidade com o Paulo Linhares, que era deputado estadual, né? Um professor também da universidade, uma pessoa conhecida dentro do mercado publicitário, dentro do campo da comunicação, que trabalhava naquela época também, tinha alguns projetos em parceria com o grupo de comunicação Povo. O Paulo me deu um conjunto de oportunidades. E o Paulo, na verdade, é quem vai me apresentar o Eudoro, quando o Eudoro estava no DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Perfeito. O Paulo vai me apresentar o Eudoro, porque o Paulo foi para o DENOX para dar uma consultoria lá, relacionada com a revista Conviver. E eu, na área de editorial... A gente está em que ano aí? A gente está justamente ali no ano de 2003, 2004. Perfeito. Né? E a partir dali, eu vou consolidando cada vez mais uma amizade com o Eudoro, né? Ao longo do tempo, que vai passar, depois do DENOX, a gente continuou se encontrando, o Eudoro foi para a Assembleia e tudo mais, mas aí a gente se distanciou um pouco. Depois, a gente, na verdade... Mas em 2003, como você em 2003, 2004, a gente já estava ali perto de 2006, que vinha a primeira candidatura do Cid Gomes, PSB, que o Eudoro já estava envolvido. Nesse processo você já estava incluído? Estava ali na eleição do Cid, também por conta da relação do Paulo e da relação do Paulo com o Ciro Gomes. O Paulo foi secretário de Cultura do Ciro. E naquele momento ali, aliás, em 2004, o Paulo vai ser candidato a vice-prefeito de Fortaleza junto com o Inácio. Certo. Perdem a eleição para Luiziane Lins. Certo. Né? Então, a gente vai se aproximando. Mas nesse processo de 2004 também você participou? Processo de 2004, sim, estava do lado do Paulo lá, não só apoiei, como ajudei na campanha do Paulo Linhares para vice-prefeito junto com o Inácio. Inclusive essa campanha, o Inácio, ele despontou já ali pela liderança, disputando já o primeiro lugar, né? Ele liderou uma parte da campanha, depois o Moroni assumiu, e aí na reta final foi o Moroni e a Luiziane para o segundo turno, o Inácio ficou em terceiro. Isso então, eu me lembro. Ao longo desse processo, o Paulo, o Eudoro, são figuras importantes que foram contribuindo com a minha... O César Barreira, na universidade, vai contribuir bastante com minha carreira, mas não só o César, a própria esposa do César, a Elis Barreira, também professora. Enfim, um conjunto de professores e professoras. O Custódio, que hoje é o reitor da Universidade Federal do Ceará. Iniciamos uma amizade em 1995 até hoje. Essa amizade é muito forte, perdura, e eu tenho muito orgulho da minha relação com ele. Então, foram muitas pessoas ao longo desse processo. Mas o meu estreitamento maior com o Eudoro, ele vem na campanha de 2010, na reeleição do Cid, certo. E depois na eleição do Roberto Cláudio para prefeito de Fortaleza, quando eu vou coordenar o plano de governo junto com o Eudoro. Certo. Aí consolida, de fato, uma relação. Mas nesse momento, a partir de 10, 12, você acaba virando um protagonista no sentido dessa colaboração maior. Aí eu começo, claro, a não só
dar uma colaboração, mas começo também a assumir cargos e ter mais protagonismo. Em 2010, acaba a eleição. Em 2011, o César Barreira é nomeado diretor da Academia Estadual de Segurança Pública e eu fui ser o secretário executivo do César Barreira. Certo. Enquanto o CID nomeava o César Barreira, eu trabalhei durante aproximadamente 4 meses com o Paulo Linhares no INESP, na Assembleia Legislativa, quando o presidente era o Roberto Cláudio. Roberto Cláudio. Depois eu vou para a Academia Estadual de Segurança Pública, passo um ano lá, saio, aí vem a eleição do Roberto Cláudio. Naquele momento ali, eu já conheci o Roberto Cláudio, já tinha uma boa relação com ele, desde a época do INESP e tudo. O Paulo Linhares estava muito próximo do Roberto Cláudio. E aí, o Eudoro é chamado para coordenar o plano de governo. Lembre-se que o Eudoro era do PT, então o Eudoro, naquele momento, rompe com o PT para ir apoiar a eleição do Roberto Cláudio. E eu vou coordenar o plano de governo junto com ele. O Roberto Cláudio ganha, eu assumo a Secretaria de Juventude.